meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, meu nome é Larissa Gomes, eu sou professora de Química, e esse aqui é mais um vídeo de Química Básica aqui no canal. Seguinte, para quem estava aqui na aula passada, sabe que nós começamos a falar sobre a tabela periódica. Então, nós falamos algumas coisas como o processo evolutivo, histórico da criação da tabela periódica. Então, falamos da tabela periódica, por exemplo, do Mendeleev e falamos da do Moseley, que é a que a gente usa atualmente. Falamos sobre a representação dos elementos da tabela periódica dentro da tabela, Então falamos, lembra lá dos quadradinhos e quais as informações que nós tínhamos sobre cada elemento químico. Falamos sobre a organização atual da tabela periódica, então nós falamos sobre os períodos e as famílias. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação desses elementos dentro da tabela periódica em determinados grupos. Falaremos, então, também sobre as propriedades de cada classificação dessa, de cada tipo de classificação. E falaremos também sobre a descoberta dos elementos artificiais. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aula de hoje. Então é o seguinte, jovem, para a gente estar relembrando isso daqui, essa aula de tabela periódica, parte 2, eu coloquei aqui a tabela periódica que a gente finalizou a aula da semana passada. Então, só para a gente relembrar aqui, vamos colocar quais eram as informações que nós temos nesses quadradinhos da tabela periódica. Então tá, jovem, nós temos aqui um quadradinho, imagina que esse quadradinho eu peguei um elemento desse daqui e ampliei esse quadradinho. Então, beleza, está ali o quadradinho. Então, o elemento que eu estou ampliando aqui é o elemento hélio, He. Então, a primeira informação que nós temos é que esse He é o símbolo do nosso elemento. Embaixo do símbolo do elemento, nós temos o nome desse elemento. Então, aqui, hélio. Bom, isso aqui que eu vou falar agora varia de tabela para tabela, mas geralmente nós encontramos assim. Aqui em cima nós temos um número, que para o hélio é o número 2, e esse número representa o número atômico. E embaixo nós temos outro número, que para o hélio aqui é aproximadamente 4, então 4,00, que é a massa desse elemento. Então, dentro de cada quadradinho desse daqui, independente da maneira como estiver escrito, nós sempre teremos essas 4 informações. Então, vamos lá, jovem. Eu desenhei aqui de novo o esboço da tabela periódica. E se vocês repararem aqui, eu fiz uma divisão um pouco colorida. O que acontece é o seguinte. Então, vendo essa escadinha amarela aqui? Todos os elementos que estiverem à esquerda dessa escadinha serão metais. Então, todos aqui, menos esse cara aqui, que está aqui em cima, que eu vou deixar ele branco, que é o hidrogênio. Então, todos eles são metais menos o hidrogênio. Depois da escadinha, então todo mundo que está à direita da escadinha são os ametais, certo? Beleza? Nós temos, então, os metais e os ametais. Aqui em azul tem outra divisão, é um grupo especial da tabela periódica que se chama gases nobres. Então, nós temos na tabela periódica os metais, os ametais, os gases nobres e esse carinha que eu deixei aqui no canto separadinho, que é o hidrogênio. Agora, nós vamos falar das propriedades de cada classe desses elementos. Então, nós vamos começar aqui pela primeira classe, que são os metais. Os metais, eles compõem a maioria dos elementos da tabela periódica. Então, essa é a primeira característica. Os metais são a maior parte dos elementos da tabela periódica. Outra coisa, todos eles são sólidos à temperatura ambiente, menos o Hg aqui, que é o mercúrio. O mercúrio é um elemento que ele tem uma propriedade especial e ele é líquido à temperatura ambiente. Então, todos os metais, guarda isso, todos os metais são sólidos na temperatura ambiente, menos o mercúrio, porque o mercúrio é líquido. Outra propriedade dos metais é que eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Outra característica é que todos os metais eles apresentam um brilho próprio. Então, todos os metais eles são brilhosos. Eu coloquei aqui a imagem de alguns parafusos, e você pode reparar que eles apresentam um brilho, e esse brilho é característico dos metais. E uma outra informação que eu quero que vocês guardem aqui é a seguinte, todos os metais eles formam cátions quando eles fazem uma ligação química. Ah, professora, não lembro o que é formar um cátion. Os cátions são aqueles átomos que, quando eles vão fazer uma ligação química, eles perdem elétrons. Então, se você estiver fazendo uma ligação química e essa ligação envolver um metal,
A tendência do metal é sempre formar cátions, tá? Então, a tendência dele é sempre perder elétron, beleza? Então, essas são as propriedades dos metais. A próxima classe que a gente vai ver aqui é a classe dos ametais, também chamados de não metais. Os ametais ou os não metais, eles são um grupo menorzinho da tabela periódica. Então, ele apresenta 18 elementos, ok? Então, dos 118 elementos que a gente tem na tabela periódica, 18 deles são ametais. Outra informação sobre os ametais é que eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Então, um ametal, você pode encontrar um ametal sólido, você pode encontrar um ametal líquido, ou você pode encontrar um ametal que é gasoso. Outra característica muito importante é que eles são coloridos, eles apresentam cor. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui na imagem, essa imagem ela traz vários ametais. Então, você tem o fósforo, que é branco, né, dentro da água, mas você tem 2 tipos de fósforo, que é o fósforo branco e o fósforo vermelho. O enxofre, que é aqui meio laranja. O telúrio tem cor dourada. O bromo, vermelho. O iodo, né, roxo. E o selênio, cinzento ou prata. Outra informação é que eles são maus condutores. Então, eles são maus condutores de calor e de eletricidade também. Então, eles vão conduzir muito pouco ou quase nada, né? E a característica importante desses aqui é o seguinte: eles formam ânions. Então, quando você faz uma ligação química, eles vão formar os ânions. Quem são os ânions? O ânion, numa ligação química, é aquele cara que ganha elétron. Então, todo mundo que ganha elétrons forma ânions. A próxima classe dos elementos que a gente vai estudar são os gases nobres. Os gases nobres, meu jovem, é um grupo especial da tabela periódica, tá? Eles também são ametais. Também são ametais. Então, eles estão ali nas partes dos ametais, só que eles são um pouquinho especiais, né? Então, eles são um pouquinho diferentes. Uma característica que é muito importante dos gases nobres é a seguinte: eles são pouco reativos. Ah, professora, mas o que é isso, né? Ser pouco reativo? Significa que eles não apresentam tendência em formar reação química, em fazer reação química. Então, os gases nobres, eles são pouco reativos, ou seja, eles não apresentam a tendência de se combinar com átomos de outros elementos, nem com átomos dele mesmo. E a última característica é que eles não fazem parte dos organismos vivos. Então, não fazem parte dos organismos vivos. Aqui, na imagem, eu coloquei aquelas lâmpadas, né? Aquelas luminárias de neon. Essa luminária de neon, ela é feita de um gás nobre, que é o neônio. E por último, mas não menos importante, está o hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, ele é o elemento mais simples que a gente tem. Então, ele é o elemento mais simples de número atômico 1. Então, por isso que ele está ali no comecinho da tabela periódica, porque o número atômico dele é 1. A tabela, a gente sabe que ela é organizada de acordo com a ordem crescente de número atômico. Então, por ele ter número atômico 1, ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Outra característica, ele é gasoso, tá? Então, ele é encontrado na forma de gás. Ele é o elemento mais abundante do universo e ele tem tendência a formar cátion, igual aos metais, né? Os metais são os que têm tendência a formar cátions e o hidrogênio também tem essa tendência. E aqui na imagem eu coloquei, né, várias estrelas aqui, né, a galáxia, para mostrar para vocês que o hidrogênio, ele é o elemento que está presente nas estrelas, né? O elemento mais abundante do universo, ele está presente também nas estrelas. Outros lugares que ele está presente, na molécula de água, né, que é o H2O, né? Então você tem aqui hidrogênio, está presente nos organismos vivos e nas estrelas também. E a última parte da nossa aula de hoje são os elementos artificiais. Os elementos artificiais são elementos que não são encontrados na natureza, ou seja, são aqueles elementos que foram produzidos em laboratório. Esses elementos são produzidos em laboratório, geralmente eles são produzidos pela fusão de 2 elementos ou pela colisão de nêutrons no núcleo de um elemento. Então, quando você pega um nêutron, né, um nêutron aqui, e colide no núcleo de outro elemento, você vai desintegrar este núcleo.
Quando você desintegra, ou seja, você quebra esse núcleo, o que acontece? Você tem a formação de 2 novos núcleos. Então, forma 2 elementos, certo? E esses elementos são artificiais por quê? Porque a formação deles foi feita forçadamente, ok? Então, você forçou essa colisão a acontecer. Quando essa colisão acontece e forma-se os núcleos, você tem a criação de núcleos que são muito instáveis. O que é isso? Núcleos que têm facilidade de reagir rapidamente. Então, alguns desses elementos, eles têm um tempo de vida muito pequeno, alguns duram alguns segundos só. Então, esse tempo de vida é muito pequeno. O que acontece? Esses elementos, eles, pelo tempo de vida deles ser muito pequeno, eles vão se desintegrando e se desintegrando e vão formando novos elementos. Isso se torna muito difícil de ser estudado. As propriedades desses elementos artificiais é muito difícil de ser estudada devido a esse curto período que você tem de vida desses elementos. Tá? Então, é muito difícil você estudar as propriedades desse elemento. E uma coisa importante é o seguinte, relacionada com a tabela periódica. Todos os elementos artificiais, pelo menos a maioria deles, tem número atômico maior do que 92. Então, o seu Z aqui será maior que 92. Então, todos os elementos que tiverem um número atômico Z maior que 92 são elementos artificiais, ou seja, elementos que foram produzidos pelo homem no laboratório. Então, na aula de hoje, nós vimos a divisão da tabela periódica em classes, né? Então, nós vimos os metais, os ametais, os gases nobres e o hidrogênio. Nós vimos quais são as principais características de cada classe dessas e vimos também os elementos artificiais e como é a classificação deles dentro da tabela periódica. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho para você receber as próximas notificações quando eu postar um vídeo novo. Compartilha esse vídeo com um amigo seu, vai que ele está precisando aprender química. E eu vou deixar aqui embaixo também o link das minhas redes sociais. Caso você queira falar comigo, ter um contato mais direto do que aqui no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo, o Instagram e o Twitter. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, é nóis. Fui!